para ver se dá certo e se der para fazer a gravação não só pelo Google Meet, como também pelo OBS Studio. Talvez a resolução fique melhor para quem for acompanhar depois. Vocês me escutam? Me veem normalmente? Então acho que está funcionando. Depois a gente vê o resultado. Então, já que foi perguntado aqui sobre o material que eu sugeri, vou só explicar um pouco o que eu sugeri e por que eu sugeri, e depois fazer algumas sugestões extras. Pronto, acho que agora o Google Meet está gravando. Enfim, vocês continuam me vendo? Nada se alterou? Estou falando, estão me escutando? Então, perfeito. Então, das sugestões que eu dei, eu tentei pensar de uma forma pedagógica, seguindo a seguinte lógica. Primeiro, apresentar um arcabouço teórico básico e base para discutir os sujeitos de direito, as criaturas que o direito envelope, lida, enfim. E que é o texto de Silvina Pezzetta, Aportes teóricos para a discussão sobre direitos humanos para os animais não humanos como sujeitos de direito, perdão. E também um artigo da Revista Brasileira de Direito Animal, que eu acho que era o artigo que estava em português, inclusive, que também dá um panorama, inclusive, mais voltado à teoria do direito. E, por fim, eu sugeri 2 artigos em uma perspectiva mais crítica e menos descritiva, digamos assim, que é o texto de Legoy e Sordi, que são antropólogos e que discutem um pouco desse processo de humanização ou extensão da humanidade a outros sujeitos de direito não humanos ou a outros animais, e também o artigo de Manisha Deka, que é uma jurista, que também discute essas questões de personalidade jurídica e de litigância com a abordagem dos estudos críticos animais. E aí eu acho que a partir desses textos dá para a gente pensar e discutir tanto de uma forma mais inicial para quem está começando a discussão, como também para quem já está na discussão e quer aprofundar um pouquinho mais e além da superfície. Eu tenho uma outra sugestão, que é esse livro aqui, Critical Terms for Animal Studies, organizado por Lori Gruen. E quem assistiu o ciclo de estudos críticos animais sabe que eu já fiz referência a esse livro. São vários, não tem tradução para português, infelizmente, e ela faz um apanhado de verbetes essenciais, ou dos mais importantes para pensar e discutir estudos animais. E tem um dos verbetes justamente personalidade, personhood, que é escrito por Colin Dayan, que então bem interessante também numa perspectiva crítica, também recomendo. Tem alguns textos de Daniel Braga Lourenço, também discutindo o estatuto do animal e projetos
legislativos de alteração desse estatuto, que também vale a pena ler. Eu vou escrever aqui o nome do livro, do título do livro, tá? No chat, Critical Terms. Pronto, ok. Então, vamos lá, né? A minha ideia nessa aula é, primeiro, ser um pouco mais introdutório, apresentar alguns conceitos, alguns autores dessa discussão, que introduziram a discussão, que introduziram a questão animal como questão relevante do ponto de vista da ética prática e da teoria do direito. E depois a gente pode ir formulando a crítica e pensando nas limites e possibilidades dessa discussão em relação à introdução da linguagem jurídica como uma linguagem possivelmente adequada para tutelar interesse de animais, dos demais animais, né, dos animais não humanos. Certo? Aqui eu fiz uma referência a uma música de Chico Buarque, para quando a gente for fazer a crítica, a gente pensar nas questões de etnia, nacionalidade, classe, gênero, na conformação das noções de sujeito, né? E é linkada com a atribuição dos supostos novos sujeitos na seara do direito, no mundo jurídico. Tá bem? Aqui, agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. E a noiva do cowboy era você, além das outras três. Esse trecho ele me recorda muito o texto de Manisha Deka, que ela é bem crítica. Ela introduz esses recortes de raça, classe, gênero, na própria história de conformação da noção de sujeito no âmbito do direito. Então, vamos lá. Podem, a qualquer momento aí, que quiserem se manifestar, perguntar, coloca aí no chat a inscrição e abra a web e o microfone, tá certo? Fiquem à vontade. Não me deixem falando sozinho. Então, a aula de hoje ela tem como objetivo pensar nas criaturas. E o título da aula que eu coloquei é provocador e intencional, né? O que é criatura? Né? E eu fui ao dicionário para pensar pelo menos duas acepções da palavra criatura, para a gente pensar os contornos jurídicos das criaturas propiciadas e normatizadas pelo direito, né? Então há duas acepções principais acepções em relação ao termo criatura, né? Primeiro, do ponto de vista da materialidade das existências, né? As pessoas, sujeitos, coisas que têm existência material, mas também ao mesmo tempo criatura significa ou se relaciona com um evento criativo, né? Fruto inclusive da mítica do humano. Então a criatura ela tem uma permanência ou imanência material no mundo, mas ela também pode vir a ser criada em outros âmbitos através desses eventos criativos que também envolvem relações de poder, né? Então, criatura é aquilo que é e aquilo que é criado, né? E desse ponto de vista, o que importa, o que eu penso aqui, do ponto de vista jurídico, é como essas criaturas se apresentam
e como elas são envelopadas pelo direito como centros de subjetividade. E também pensando nas ausências, como a não criatura se apresenta, inclusive, no direito, e como ela não é reconhecida enquanto centro de subjetividade. E se a gente pensa no modo e no modelo vigente de direito, de produção, reprodução, disputa da narrativa e do discurso jurídico, e se a gente pensa ou reflete sobre o trânsito que se dá com os veículos jurídicos de subjetividade, alguns questionamentos, quando a gente pensa em novos sujeitos de direito, alguns questionamentos são posicionados. Por exemplo, há de fato novos sujeitos de direito? Ou talvez o que haja sujeitos antigos que estão sendo expandidos, ou seja, esse envelope do direito está sendo ampliado para inserir algumas outras criaturas. Há possibilidade de espaço crítico e reflexivo e criativo para pensar categorias jurídicas, as categorias essenciais do direito, né? Relações jurídicas, sujeitos ou pessoas e objeto jurídico, né? Às vezes, desculpa aqui, deixa eu só atualizar o chat. Vocês está oscilando muito a imagem, vocês não conseguem acompanhar como é que está a qualidade do áudio e imagem. Deixa eu só alterar aqui a configuração de saída no Google Meet para uma resolução mais baixa, para ver se para vocês fica melhor. Pronto, eu baixei um pouco da resolução e vão me dizendo se se corta um pouco a imagem ou não, ou se melhorou, tá bom? Então eu vou falando aqui, daqui a uns minutinhos eu volto pro chat, tá certo? Então, como eu estava falando, há alguns questionamentos que a gente pode colocar à mesa para discutir, né? Como eu disse, se há de fato há novos sujeitos de direito ou não, se há espaço para a gente pensar categorias jurídicas, outras categorias jurídicas que se tornem essenciais ao direito, que não essa dicotomia sujeito-coisa, né? Se a linguagem, inclusive até mesmo se a linguagem do direito é uma linguagem adequada para tratar questões animais, dos demais animais. Como nasce, como emerge, como surge o sujeito de direito, né? Quem é esse sujeito de direito e como ele surge vai ter influências ou vai influenciar diretamente como nós compreendemos hoje ou delimitamos hoje a noção do sujeito de direito. Fazer uma pausa aqui para ver o chat. Melhorou a imagem, o áudio? Me digam se se chegar a um ponto que está inviabilizando a qualidade da aula,
Aí vocês me dizem, porque a gente suspende a aula e remarca para um outro dia, sem problema algum. Tá certo? Vou lá. Eu estava falando, eu mencionei sobre, inclusive sobre Manesh Decker, como ela faz essas implicações de classe, raça, gênero. Quais são essas como a noção de sujeito é implicada por esses recortes. E indo um pouco mais a fundo, será que, diante das reflexões que a gente vai fazer aqui, será que vale a pena ir além da linguagem do direito? Se a gente chegar à conclusão que não é uma linguagem suficiente ou adequada para tratar o não humano, né? É uma possibilidade, né? Porque a gente tem que primeiro compreender que... Ah, tá. Manesh Decker. Deixa eu escrever o nome dela. Que é isso? Então, eu estava falando que o direito, a gente tem que pensar primeiro de tudo, antes de começar a analisar a entrada do animal, ou dos animais, ou dos demais animais dentro do direito. É que o direito é um empreendimento pensado, é um artifício de simplificação, é uma linguagem de simplificação das relações sociais e que permitem a gente lidar uns com os outros de uma forma menos, digamos assim, menos dificultosa, né? Esse empreendimento de direito, ele é disputado, narrado e afirmado e reafirmado para fins humanos. A baliza do direito é o humano, né? E ele é forjado, esse direito, pelo menos o direito na acepção moderna, que a gente replica hegemonicamente, cotidianamente, na lógica, principalmente na lógica do fórum. Essa noção de humanidade, que é o destinatário primeiro e último do direito, né, historicamente é forjada por uma noção de bem localizada, especificada, contingente e não universal de humanidade. A gente já falou sobre isso quando estava discutindo no ciclo de estudos críticos animais, né? A noção de humanidade, ela é uma noção restrita, né, historicamente. Ao longo do curso histórico, essa noção vai se abrindo alguns poros para deixar entrar alguns segmentos de seres humanos tidos como sub-humanos, historicamente. Mas o modelo de humanidade forjado no humanismo é para um ser humano específico, né? É androcêntrico, tem cor, tem religião, se relaciona com a propriedade de uma forma específica, né? Então, a gente tem que pensar, quando fala de inserir novos sujeitos, se esse modelo, tal qual é dado, se ele é suficiente ou adequado para lidar com essas novas dinâmicas, né? Como a gente vai estabelecer lógicas disruptivas para romper com essa lógica hegemônica e tutelar interesses de sujeitos mais que humanos, sem recair na própria expansão ou lógica de expansão do humanismo. A Manesh Decker, que eu mencionei anteriormente, ela fala sobre os animais humanizados. Eu mencionei até na aula passada isso. Sobre como nós, humanos, nos relacionamos com alguns tipos de animais em uma relação de proximidade
E essa relação de aproximação se dá pela confluência de certas características de identificação, né? Ou seja por uma proximidade genética ou por relações de reconhecimento de características aprováveis no outro. Então, se eu, Jailson, sou humano, me considero racional ou inteligente. Logo, se eu percebo isso em um outro que não humano, em algum animal, eu posso ter uma tendência a me aproximar dele por essa lógica de reconhecimento, né? Então, uma chave que tem que estar ligada para refletir se, ao discutir os sujeitos de direito ou ampliação de direitos a outros que não humano, se a gente não está de fato apenas expandindo uma lógica centrada no humano, ou se a gente está tentando subverter essa lógica do humanismo e partir para uma lógica pós-humana, ou do pós-humanismo, né? Até aqui, tudo ok? A imagem e áudio tão boas, suficientes, adequadas? Essa fronteira entre o humano, essa humanidade específica, restrita, e o que não é humano, essa fronteira ela tem como um dos pilares básicos a afirmação do animal como outro radical, né? Como uma unidade, inclusive, geral e indiferenciada. A gente faz uma relação dicotômica que é curiosa, porque nós, uma única espécie, nos colocamos num dos polos e no outro polo a gente coloca um genérico abstrato, ou animal, e deposita nesse balaio toda e qualquer existência animal para se contrapor ao humano. E na construção do sujeito de direito, nessa construção discursiva mediada pelas relações de poder, esse destacamento de nós, humanos, da condição de animalidade, é um dos pilares principais para a gente se compreender enquanto entidade própria, para estar inscrita do ponto de vista jurídico na condição de sujeito ou de pessoa, né? E isso remonta à tradição ocidental de pensamento e ação, né? E por sua vez, essa tradição ocidental de pensar o sujeito e narrar essa relação dicotômica entre o humano e o não humano, ela bebe, tem como uma das suas fontes possíveis o direito romano, mas não só o direito romano, como a filosofia grega e a tradição judaico-cristã. Inclusive, um dos filósofos que a gente vai ver mais na frente, Peter Singer, ele vai afirmar isso no livro Libertação Animal, que a tradição ocidental dessas três, do direito romano, da filosofia grega e tradição judaico-cristã, referendaram uma dicotomização do humano e do não humano e num sentido hierárquico. E aí ele vai chamar isso de especismo, mas mais na frente eu vou dar a percepção de Peter Singer em relação ao que é especismo e possíveis alternativas a pensar isso, certo? Então, o direito romano, a lógica do direito civil contemporânea, ela bebe de duas
de duas tradições, o direito romano e o Código Civil Napoleônico, de 1804, salvo engano. E se a gente pensa, quando a gente pensa em direito romano, se a gente pensar no Corpus Iuris Civilis, ele tem lá consignado a pré-compreensão do que é direito e que diz muito sobre como a gente pensa em direito e como a gente aparta os animais desse mundo jurídico de uma forma significativa ou como possíveis sujeitos, né? Acho que todo mundo que ingressou aqui no curso de Direito, no início, escutou aquela frase em latim, né? Homo ibi societas ergo, ubi societas ibi ius. O que significa isso? Onde há o homem, há a sociedade. Logo, onde há sociedade, há o direito. Ou seja, onde há o homem, há o direito. Ou seja, o direito é produto e produzido para o humano. Em Roma, existiam duas forças essenciais, dois ativos patrimoniais essenciais para o cidadão romano, que era o escravo doméstico ou rural e o animal. Inclusive, a própria lógica de valoração econômica das coisas, inicialmente, lá em Roma, se dava pela aferição através do gado. O gado era utilizado como moeda de troca. E aí nasce a própria concepção de pecúnia, de dinheiro e de transações econômicas. Então, nessa lógica do direito romano, os animais já são inscritos no domínio da res, da coisa. E essa coisa tem uma utilidade significativa ao ser humano. Do ponto de vista da filosofia grega, notem uma coisa, eu estou falando sobre uma narrativa dominante desse âmbito animalista. Não necessariamente eu concordo com todas essas coisas, não necessariamente eu penso assim. Estou apresentando para vocês, primeiramente, a narrativa, digamos assim, oficial do direito animal. E depois a gente vai pontuando críticas aqui ou acolá. Certo? Mas, por exemplo, eu estou falando aqui de direito romano, filosofia grega e tradição judaico-cristã. Por quê? Porque Peter Singer, mais na frente, em 1975, escreve Libertação Animal e utiliza essas três tradições como tradições que referendam e que referendaram historicamente o especismo. Tá? Liliane coloca aqui que o áudio está muito bom, mas a imagem não está. Mas alguém está sim. Aqui também. Vamos alterar a configuração do Google Meet novamente. Vamos lá. Melhorou? Vamos em frente. Então, quando a gente fala de Grécia e de relações humanas e não humanas, há diversos pensadores que narraram os animais, seja para referendar uma estrutura de poder que alça o humano a uma condição de exclusividade, seja para tentar desconstituir isso. Mas eu trago aqui a noção da classificação ou do sistema classificatório hierárquico de Aristóteles em relação aos entes viventes. Então ele adjudica às entidades viventes três grandes faculdades: a faculdade de nutrição, a de sensação e a de produzir pensamento. Obviamente que
a nós humanos, e aí há uma certa hierarquia dessas faculdades, né, ou níveis de complexidade dessas faculdades, e a nós, obviamente, cabe todas as três faculdades, e inclusive a mais complexa delas, que seria a produção de pensamento. A tradição judaico-cristã também ela vai referendar, e aí, se a gente utiliza o texto bíblico como referência histórica, cuidado que quando eu falo isso, eu não estou falando que utilizar o conteúdo da Bíblia, do livro Bíblia, como um conteúdo histórico no sentido de que aquilo ali é uma verdade histórica. Mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso é que uma leitura laica da Bíblia permite a gente pensar a temporalidade e a espacialidade do que está contido na Bíblia. Ou seja, o tempo e o espaço daquele contexto. Certo? Então, há diversas passagens que enunciam essa relação de diferenciação entre humano e não humano. O Gênesis talvez seja a passagem mais emblemática e mais referenciada quando se quer legitimar ou afirmar essa tradição ocidental como tipicamente especista. Quando lá no Gênesis, no processo e projeto de criação do mundo, a entidade metafísica vai colocar nos ombros da humanidade a responsabilidade ou o dever de dominar os demais animais e a natureza. Né? Então, seria também um aporte que, conjugado com filosofia grega e direito romano, referendariam as condições de possibilidade para emergir estruturadamente o especismo. Né? E aí a gente chega em Descartes. E notem que eu dei um salto gigantesco, mas esse salto gigantesco faz parte dessa narrativa oficial, ou hegemônica e liberal do direito animal. Certo? Não sou eu que faço as coisas assim, eu apenas estou narrando-as. Em Descartes há digamos, o aperfeiçoamento mais escancarado dessa tradição que depois se coloca como especista. Né? Para Descartes existiriam três graus de sensação. Primeiro grau seriam os estímulos imediatos corpóreos a um objeto externo. O segundo grau seria uma resposta mental imediata. Você tem, então, uma análise perceptiva daquele estímulo que você teve de um objeto externo ao seu corpo. Você faz essa análise perceptiva e, ou seja, aí já denota um certo nível de consciência. E o terceiro grau de sensação seria o juízo de valor que se faz a essa resposta mental imediata. E aí é onde residiria o pensamento puro. Para Descartes, o animal, ou os demais animais, possuiriam tão somente o primeiro grau ou a primeira ordem de sensação, que seria possuir os estímulos imediatos, corpóreos, a um objeto externo. Então, para Descartes, os demais animais não possuiriam capacidade de fazer uma análise perceptiva, em certa medida ter uma consciência do mundo, frente a uma irritação de um objeto externo, não tinham capacidade de dar uma resposta mental a isso e fazer um juízo de valor sobre essa resposta mental.
Ou seja, os animais não possuiriam nesse extrato de consciência, esse nível de consciência, tampouco pensamento puro, né? Ele nega, então, ao animal, aos demais animais, a consciência da sensação e o juízo de valor feito sobre essa sensação. Por isso que aí vem as consignações mais famosas do animal como o equivalente a uma máquina. Que ele o animal só responderia de forma, digamos, automática, seria um autômato, e só responderia de forma imediata aos estímulos externos. Por isso que vem daí então aquela noção do animal como máquina em Descartes, e que é reproduzido sistematicamente em todas essas narrativas oficiais de reivindicação de proteção, direitos, etc., do movimento de proteção animal. Deixa eu ver aqui o chat, que eu estou desatualizado. Acho que eu vi uma pergunta. Descartes acreditava no animal como coisa. Descartes tem um favor dele. Só um detalhe aqui, que a gente tem sempre nessas análises tem que ter uma sensibilidade de não fazer uma reflexão anistórica. Ou seja, toda reflexão passada tem que ser pensada a partir do seu contexto, a partir do seu espaço-tempo, né? Então, Descartes, por exemplo, não tinha possibilidade de ter acesso aos estudos de etologia, comportamento animal, que eu tenho hoje. Então, claro que isso aí vai mediar a minha forma de pensar em relação ao humano e não humano, e pode ser que a forma como eu penso o humano não humano seja muito diferente da de Descartes, né? Talvez, não sei, estou conjecturando, mas talvez se ele tivesse acesso a essa ordem de estudos que nós temos hoje em dia, seria talvez mais fácil formular as coisas de outra forma, né? Ingrid pergunta, não tinham pensadores da época de Descartes que pensavam diferente dele nesse sentido? Sim, tinham. Mas tal como hoje, 2020, ainda era e ainda é um pensamento minoritário. A gente está falando aqui de pensamento hegemônico. E quando a gente faz essa análise sobre as formas de pensar o mundo, a gente tem que ter consciência de que os espaços-tempos são sempre plurais. Então, no contexto de Descartes, ou no nosso contexto de 2020, há uma pluralidade de ideias circulando no nosso espaço-tempo. Mas claro que essa circulação, ela não é simétrica, senão é uma forma de circular assimétrica suscetível às relações de poder e dominação. Ou seja, estou querendo dizer que é uma arena de disputa de ideias e que há forças hegemônicas que mais facilmente põem em jogo e impõem sua forma de pensar o mundo e de narrar o mundo. Com isso, não quer dizer que outras possibilidades não existam naquele espaço-tempo. Como eu disse, há uma pluralidade de ideias circulando contemporaneamente, 2020 e a época de Descartes. Mas há pensamentos hegemônicos e vigentes, né? Ok? Aqui ou acolá você vai ter algum autor de renome ou mais famoso que vai questionar ou pôr em xeque a relação humano-não humano nos termos cartesianos, por exemplo. Então, mas isso não é regra, senão é exceção.
tá bem? A gente vai ter, por exemplo, o próprio Jeremy Bentham, que mais tarde, bem mais tarde de Descartes, vai inaugurar o utilitarismo e possibilitar algumas frentes que vão ser construídas no Reino Unido e nos Estados Unidos, no mundo de língua inglesa, que vai possibilitar a consolidação desses estudos voltados à ética animal, né? Então, dando um salto, de novo, não é um salto que eu dou, mas é um salto da narrativa oficial da ética animal ou animalista. Um dos autores mais famosos e que tiveram uma influência forte, inclusive nos autores subsequentes da década de 70, 80, 90 e atualmente, é o filósofo Jeremy Bentham. Desculpa, aqui no chat, seguindo a afirmativa de Descartes, penso logo sou, é acreditado ao homem uma espécie de pensamento, um pensamento que permite uma existência, um ser. Dessa forma, pensando sobre os, acho que é animais, né, que deu um erro aqui de digitação. É possível pensar Descartes como influenciador de uma possível humanização dos animais? Eu não entendi o final do questionamento. Por que Descartes seria... Se quiser formular isso no microfone, eu acho que fica até melhor para todo mundo, tá? Se Descartes como influenciador de uma possível humanização dos animais... Em Descartes, eu acho isso um exagero. Mas claro que você pode pensar as ideias dele e misturar com outras e atualizá-las, né? Mas estritamente em Descartes, acredito que não. Ok? Então, para Bentham, a questão fulcral não residiria, para diferenciar ou não o humano do não humano, não residiria na capacidade de raciocinar ou de comunicação, de se expressar. Ou seja, para Bentham, um critério diferenciador ou de assimilação não seria propriamente a racionalidade ou linguagem ou qualquer desses critérios, inclusive que semana passada eu mencionei, né, esses critérios ontológicos de diferenciação. Na verdade, ele vai fazer o contrário. Ao questionar isso, ao pôr isso em xeque, ele vai suscitar um critério de inclusão. Quando ele fala que o problema não consiste em saber se os animais podem raciocinar. Tampouco interessa se eles falam ou não. O verdadeiro problema é este: podem eles sofrer? Então, para Bentham, se a gente chega à conclusão de que eles podem sofrer, que eles não são máquinas, como Descartes falou, que eles possuem, se a gente pegar a métrica de Descartes, que eles possuem sim, tal como o humano, os 3 graus de sensação, e aí? O que é que a gente faz com isso? Se a gente reconhece, se a gente chega à conclusão de que o animal
possui capacidade de sofrer tal como o humano, ou não necessariamente tal como o humano, mas possui uma capacidade própria e específica de sofrer, o que é que nos cabe enquanto humanidade. E aí, posteriormente, nas formulações mais recentes, o que caberia ao direito. E aqui tá, digamos assim, o ponto de inflexão nascedouro das condições de possibilidade para, mais recentemente, século XX, meados do século XX, da ética animalista e do movimento social de proteção animal emergir enquanto movimento social e enquanto teoria. E é justamente desse contexto específico agora que eu vou falar, que eu quero falar com vocês. Pensar um pouquinho sobre os principais pensadores, os principais teóricos, os principais escritores da ética animal ou do direito animal que estão circulando há um tempo aqui no Brasil e no resto do mundo, avaliar como eles pensam, o que eles pensam, quais são os limites e possibilidades do que eles pensam e, de forma crítica, o que isso significa. Me digam só uma coisa, a gente tem sempre um intervalo de 5 minutinhos para beber uma água, geralmente próximo das 8 horas, pelo menos é o que eu sempre me baseio aqui. Vocês querem seguir aqui com o que eu chamo da Santíssima Trindade do Direito Animal, ou a gente dá um intervalo, bebe água e volta com eles? Essa é a parte que vocês botam lá no chat. Tá. Podemos seguir? Podemos seguir? Ok. Tá, então a gente fala sobre os três, aí quando a gente finalizar os três, a gente passa para o intervalo, tá bem? Então, dando novamente um pulo nessa mesma narrativa oficial do direito da ética animal, que de antemão não me incluo nela, mas eu tenho que dar aula sobre ela, existem alguns nomes de referência no norte global que inauguraram o debate ou então tornaram o debate mais evidente, que são justamente esses três autores. Deixa eu só fazer uma crítica, não é uma crítica a eles, na verdade, é uma crítica ao mundo acadêmico, ao mundo da teoria, etc. E há estudos já que afirmam isso contundentemente, que o movimento social de proteção animal, de reivindicação de direito aos animais, é um movimento majoritariamente feminino, composto por mulheres. Inclusive uma vertente, aquela vertente mais voltada para a proteção de pets, para mulheres brancas de classe média. Mas também há uma multitude de possibilidades dentro desse movimento. Quando a gente transpõe do mundo, digamos, material, o mundo do ativismo, para o mundo do prestígio acadêmico, um mundo que era povoado por mulheres passa a ser composto por homens brancos do norte global. Isso é interessante de ser pontuado e de fazer reflexão. Geralmente é assim. Né? Não estou dizendo que é bom que seja assim. Estou dizendo que quando a gente transpõe esse mundo e chega nos pontos de poder e prestígio, geralmente há um homem branco dizendo como a gente deve pensar. E isso é curioso no ponto de vista do movimento social de proteção animal, porque ele é majoritariamente
composto por mulheres. E não sou eu que digo isso, e também não é uma impressão, é uma constatação de ordem científica, inclusive. Mas vamos lá. A gente agora aqui pousa na década de 70 do século passado. 1970, quando a gente começa a criar, no norte global, obviamente, criar condições materiais para que se faça emergir um movimento de proteção animal com força, não só a nível nacional, mas internacional. E o grande expoente a essa época, e um livro que é um divisor de águas, digamos assim, em relação à ética animal e o movimento, é o livro de Peter Singer, Libertação Animal, que é de 1975. Singer, ele vai beber da fonte de Jeremy Bentham, é um eticista utilitarista, e por mais que você não concorde com ele, Singer, ele foi uma pessoa essencial para que essa discussão ganhasse contornos, inclusive mundiais. Valesca coloca aqui: essa questão pode ser vista pelas lentes dos valores prezados em cada área, a racionalidade no campo acadêmico ou no espaço das relações públicas e o cuidado no âmbito privado. Exatamente, Valesca. Isso se refere ao que eu estava mencionando antes dos autores homens e como isso não se conforma com o ativismo que é essencialmente feminino nesse âmbito, né? Se a gente pensa, por exemplo, que a racionalidade é um marcador tipicamente androcêntrico, né? É uma construção de homens para homens, não é nem de humanos para humanos. E se a gente pensa que o cuidado é sempre quase que visto como um defeito da razão, ele é atribuído a um ser menor, né, que é a mulher. Só para deixar claro que eu não concordo com isso não, tá? Para depois não dizer que eu sou machista. Paloma, calma, Ingrid, que falou muito bem colocado, Valesca, isso é uma parte da crítica feminista da ética do cuidado, exatamente. Paloma, já responderam, eu acho que alguém pode enviar os 3 nomes que compõem a tríade? Não consigo ver. Peter Singer, Tom Regan e Gary Francione. E respectivamente a gente está aqui: Peter Singer, década de 70, Tom Regan mais voltado para a década de 80 e Gary Francione, década de 90. Por que eu falo aqui trindade liberal do animalismo? Porque esse movimento inicialmente ele é centrado em uma lógica liberal, inclusive jurídico-liberal, tá? Uma tradição liberal marcadamente inscrita no Capital de Branquitude, etc. Claro que há movimentos marginais dentro do próprio movimento social de proteção animal. Desde a década de 70, você tem movimentos anarquistas, punk e etc, que reivindicavam já a libertação animal muito antes de Peter Singer, por exemplo. Mas são movimentos marginais no sentido de que estão nas bordas, nas beiras dos centros de poder. E aí, se a gente pensa nesse contexto específico, os centros de poder aqui, nesse caso, é o que eu denomino como a trindade liberal do animalismo. O título alguém perguntou aqui, cara. Peter Singer. Qual é o título da obra de Gary Francione? As principais tem uma traduzida para o português, que é Introdução aos Direitos dos Animais, mas também tem Animals Property in the Law. Deixa eu ver, tá até esse daqui. Opa, derrubei o livro aqui. Esse daqui, de Francione.
Um dos problemas que eu já mencionei mais de uma vez, inclusive, nesses cursos, problemas que nós temos no Brasil de tradução. Peter Singer é da década de 70, só recentemente ele foi traduzido, o Libertação Animal. Tom Regan só tem um livro traduzido que é Jaulas Vazias. Gary Francione foi também recentemente traduzido pela primeira vez Introdução ao Direito dos Animais. Então, ainda há um déficit de tradução e quando a gente fala de déficit de tradução, termina que se converte em um déficit de circulação de informação, né? Então, Peter Singer, em 75, ele lança a Libertação Animal, que vira um grande iniciador, um influenciador da consolidação do movimento social de proteção animal enquanto movimento, inclusive concomitante com o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Posteriormente, Singer, depois eu vou falar cada um dos três, mas Singer ele é eticista, ele não é jurista, então ele não fala na linguagem dos direitos, né? Ele fala de consideração moral, de inclusão de outros não humanos no o círculo de consideração moral. Ele fala de princípios éticos da igual consideração de interesses semelhantes. Ele não tem uma linguagem própria do direito. Essa linguagem própria do direito começa a ser rascunhada com Tom Regan, que também é da filosofia, mas tem um pezinho no direito. E aí ele vai começar a falar ou pensar nos animais como sujeitos de direito. E Francione, desses três, é o que é mais inscrito propriamente no direito e tem uma discussão em relação ao direito de propriedade e como a consideração do animal como propriedade é um entrave jurídico para o seu reconhecimento como sujeito de direito e reconhecimento dos direitos subjacentes a esse sujeito, tá bem? Eu vou dar um intervalo antes, eu vou começar cada um deles individualmente, a falar sobre cada um deles, mas eu vou dar um intervalo antes, porque já são 8h05, né? A gente pode fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para o Peter Singer com a Libertação Animal. Eu vou falar algumas coisinhas mais. Deixa eu só revisar aqui o chat. Na prática, isso são fatos coletados em pesquisas, são as mulheres que realizam 3/4 das atividades de cuidado no mundo. Isso inclui o cuidado de seres humanos, doentes, idosos, crianças deficientes, mas também é parte o cuidado com animais e preservação da natureza. Exatamente, Ingrid. Vamos então fazer o intervalo agora. Às 8h10 mais ou menos a gente retorna, pode ser? Tá bem, então. Então, retornando aqui e retomando a linha de raciocínio, o que é relevante para pensar Peter Singer? Qual a contribuição que ele tem ou que ele teve nesse start dessa discussão sobre libertação animal, lá na década de 70. Singer, como eu disse, bebendo da fonte utilitarista lá de Jeremy Bentham, ele vai utilizar, ou ele vai cunhar um conceito que a gente já mencionou aqui ao longo da aula, de especismo,
com base nos escritos de Richard Ryder, que era um psicólogo do Reino Unido, que tinha utilizado já inicialmente esse termo, descrito esse termo em um panfleto no início da década de 70, e ele vai fazer constar nesse livro, Libertação Animal Específico, como uma espécie de preconceito com base na filiação à espécie. O nome é isso mesmo? Amêndoas? É o nome da pessoa? Professor, poderia indicar alguns autores clássicos da teoria do direito no tocante à subjetividade jurídica? Ah, tá, Amanda. Autores que contrariam as noções que estamos criticando. Na verdade, todo e qualquer autor de teoria geral do direito, de introdução, de filosofia do direito, a maioria esmagadora deles não insere animal no espectro de consideração jurídica, no sentido de colocá-los como uma subjetividade juridicamente relevante, ou seja, a maioria esmagadora deles, para não dizer todos eles, consideram como sujeitos de direito as criações e ficções do direito criadas pelo humano e para o humano, e o ser humano como espécie vetor da noção de sujeito de direito. A imagem está ruim. Deixa eu ver de novo aqui a configuração do Meet. Certo, Amanda? Então, se você pega Miguel Reale, por exemplo, né, que todo mundo que iniciou o curso de Direito transitou em algum momento por Miguel Reale, ele vai ter essa visão tradicional de sujeito, objeto e relação jurídica, que não inclui o animal como possibilidade do sujeito. Inclusive, ele parte até do suposto que o animal que são os animais irracionais. Então, Singer, ele vai criar, na verdade ele vai fazer constar no seu livro a noção de especismo, que segundo ele seria esse tipo de preconceito com base na filiação a uma determinada espécie. Dessa forma, ele faz um paralelo entre... Pois não? Alguém falou aqui? Ou pretende falar? Então ele faz um paralelo em relação do especismo com relação ao sexismo e o racismo. Ou seja, a filiação à espécie estaria para o especismo, assim como a filiação ao sexo estaria para o sexismo e uma determinada raça ao racismo. Depois a gente pode até aprofundar isso e discutir em que medida o especismo é somente isso ou pode ser alguma coisa mais ou algo mais estrutural diante das nossas dinâmicas e sociabilidades. Me digam uma coisa aqui no chat, estão me informando que está travando áudio e imagem a ponto de não permitir o transcurso da aula. Tá certo. Então, uma pergunta pragmática. O que vocês sugerem fazer? Tá a conexão
tá tão ruim ao ponto de achar melhor que a gente conclua essa aula em um outro momento, ou acham que a gente pode dar seguimento? Tá, então vão me falando se eventualmente ficar impraticável, tá? Sobre a resposta dos autores que tratam sobre sujeito de direito em uma perspectiva que não inclui os animais, eu diria, como cortou, eu diria para vocês, repetindo aqui, que praticamente todos os autores tradicionais de teoria do direito não incluem o animal como possibilidade enquanto sujeito de direito, né? Enquanto pessoa ou sujeito de direito, seja personificado ou não. Então, se a gente pega, eu dei o exemplo de Miguel Reale, né? O livro lá introdutório de Miguel Reale, que é quase que um lugar comum no início de um curso de direito, ele não inclui o animal como possibilidade, né? Na verdade, ele até rechaça explicitamente isso. Certo? Então, todos esses autores, Técio Sampaio também, porque, como eu já mencionei anteriormente, esses posicionamentos em relação ao direito animal não são hegemônicos ou vigentes, né? São ideias em disputa. Na verdade, ideias que disputam espaços dentro do direito, né, para reconhecimento e afirmação. Tá bem? Então, eu não sei agora, não sei se cortou ou não a parte que eu estava falando sobre Peter Singer e sobre a noção que ele tem de especismo e a analogia que se faz ao sexismo e racismo na compreensão de Peter Singer. Cortou também? Tá. Então, para Peter Singer, e uma das noções que são essenciais nesse livro de Peter Singer é a noção de especismo. E para ele, o especismo seria um tipo de preconceito que se estabelece com base na filiação ou não a uma determinada espécie. Então, a lógica do especismo, na ótica dele, seria análoga à ótica do sexismo e do racismo. Então, a filiação a uma determinada espécie estaria para o especismo, da mesma forma como a filiação a um determinado sexo estaria imbricado com o sexismo, e a filiação ou não a uma determinada raça se conectaria com a estrutura do racismo, certo? Então, para ele, para Peter Singer e alguns autores subsequentes, o especismo se estruturaria desta maneira. E uma outra noção importante em Peter Singer é a afirmação ou reconhecimento do ponto de vista filosófico da senciência como critério para a inclusão de animais dentro do espectro moral, para a inclusão de animais sencientes na comunidade moral, onde ali eles passariam a ter seus interesses apreciados e avaliados de forma semelhante aos interesses humanos, que é justamente o princípio da igual consideração de interesses semelhantes. O reconhecimento ou afirmação aqui da senciência como critério não vai ser mais aqui pensado nos termos como os critérios que eu falei anteriormente nas aulas passadas, como critério de diferenciação, em sim como critério que possibilita a inclusão. Ainda que a gente possa questionar e refletir sobre a inclusão de quem e em que medida e em quem que, mesmo com isso, continua ou resta excluído da consideração. Então, a senciência
seria a capacidade ou aptidão que um ente tem de ter experiências subjetivas e consciência dessas experiências. Então, um ente, uma entidade senciente, ela tem capacidade de experienciar um mundo em a relação do eu com esse mundo, né? E subjetivar essa experiência. Por exemplo, eu posso cortar meu dedo e sentir dor, mas a experiência da minha dor e como eu a subjetivo é única e irrepetível no mundo. Muito embora exista outro humano que também possa cortar o dedo e também sentir dor, né? Essa é digamos, a beleza da senciência. Cada entidade senciente é uma unidade receptiva e perceptiva. Experiencia o mundo e o percebe à sua maneira. Claro que tudo que eu estou falando aqui vai um pouco além da definição que Peter Singer dá, né? Ele se volta, como é um eticista utilitarista, ele se volta muito mais para a avaliação da capacidade de sentir dor, de sofrer, e do interesse que um indivíduo, um sujeito tem de não sofrer. Consequentemente, a necessidade de, ao reconhecer a senciência como esse critério de inclusão, os sujeitos sencientes serem protegidos no sentido de maximização de experiências subjetivas positivas e minimizar o tanto quanto possível experiências subjetivas negativas. Então, maximizar a felicidade e minimizar a dor, por exemplo. Esse é o léxico de Singer e a forma como ele trata a questão da senciência. Então, como eu falei, na verdade eu falei do conceito de especismo, da noção de senciência e também do princípio da igual consideração de interesses semelhantes. Não quer dizer que em todo qualquer dilema ou problema moral, ao considerar animais como inclusos na comunidade moral, não quer dizer que para Singer, não quer dizer que em todo problema ou dilema moral vai se sobrepor o interesse do animal frente aos demais interesses de humanos, por exemplo. Não quer dizer isso. Quer dizer que ali, no princípio, no processo de avaliação e de consideração dos interesses, todos estão em pé de igualdade, ou estariam em pé de igualdade. Não quer dizer que o resultante dessa avaliação vai ser sempre em prol do interesse do animal. Tá certo? E a gente vem no início da década de 80, Tom Regan, que começa a estruturar uma linguagem de direito, de teoria de direito, para tentar lidar com a questão animal, né? Então ele introduz ou insere a linguagem do direito como uma linguagem supostamente adequada para tratar a contento interesses de animais não humanos. O Peter Singer ele não utiliza esse referencial do direito, né? E ele deixa isso bem claro, né? Inclusive contemporaneamente. Então o Tom Regan ele vai considerar que certos animais, de novo aqui da mesma forma como o Peter Singer coloca uma barreira, desenha uma linha que delimita dentro da animalidade qual é a parcela de animalidade suficientemente relevante para ser incluída no círculo moral. Tom Regan também vai colocar também sua linha, novamente travando bastante em que parte.
Começou Tom Regan. Ok. O que fazemos nós? Vamos fazer o seguinte. A gente vai tentando a duras penas terminar Tom Regan e Gary Francione. E a crítica que ia ser feita, toda a crítica a essa construção, eu deixo para a próxima aula, se vocês assim permitirem. Ok? Então vou começar de novo Tom Regan. Vamos que hoje está difícil. Tom Regan ele vai inaugurar ou iniciar uma discussão da questão animal com base em uma linguagem jurídica. Ele vai introduzir, começar a introduzir, na verdade, uma terminologia própria do direito para tratar questões relativas aos animais não humanos. Diferentemente de Peter Singer. Singer ele não parte dessa tradição jurídica, ele não parte da linguagem do direito como uma linguagem adequada para lidar com as questões relativas aos demais animais. Já Tom Regan ele vai afirmar que há certos direitos morais que são dispensados a certos animais. Esses animais que seriam considerados como sujeitos de uma vida, com hífen. Então, da mesma forma que Singer, lá no início, vai falar sobre a senciência como um critério de inclusão, mas que inclui uma parcela específica da animalidade, ou seja, ele estabelece uma linha delimitando animais suficientemente relevantes para serem inclusos na comunidade moral. Tom Regan também vai estabelecer sua linha, né? E a sua linha vai ser com base no critério da afirmação ou do reconhecimento do animal como sujeito de uma vida. Então essa entidade que experiencia uma vida, que é detentora de uma vida e capaz de avaliá-la subjetivamente e experienciá-la conscientemente, esses sujeitos possuiriam certos direitos morais básicos, que seriam até direitos pretéritos à ordem jurídica posta, positivada. A tradição jurídica norte-americana tem essa ideia de direito moral que não é própria ou não é tão sedimentada ou consolidada aqui no Brasil, que seriam direitos prévios a uma ordem posta. Então, para ele, haveria sim alguns direitos que, ainda que não fossem reconhecidos por uma ordem jurídica posta, um sistema jurídico posto, seriam atribuíveis a determinados animais. E aqui ele fica na consideração daqui de grandes primatas, majoritariamente. Na década de 90, a gente insere o Gary Francione na discussão. E Francione ele já está estritamente vinculado a uma linguagem jurídica. Então ele vai, inclusive, popularizar uma abordagem abolicionista do direito animal, a partir do reconhecimento de que o animal, enquanto o animal, do ponto de vista jurídico, fosse considerado uma propriedade, essa barreira impossibilitaria o reconhecimento dele como sujeito apto a gozar de direitos. Ou seja, para se falar em atribuição, e ele até faz a crítica ao próprio Singer e Tom Regan,
E ele diz, não tem como a gente falar de igual consideração de interesses semelhantes se dentre esses entes envolvidos dentro dessa comunidade moral existe um ente considerado uma propriedade. Não tem sentido, nas palavras de Francione, não tem sentido em falar em igual consideração de interesse se um dos interessados é considerado pelo outro como uma propriedade. Então ele faz até uma analogia que um detentor, o interesse do escravo e do detentor do escravo nunca vai ser visto de uma forma semelhante. Há uma relação aí assimétrica de poder que coloca o interesse do detentor da propriedade escravo superior aos interesses da propriedade escravo. Então, para ele, a primeira coisa que deveria ser feita é considerar um direito que eles chamam de direito pré-jurídico, que é o direito que o animal tem de não ser considerado propriedade. Que é onde, se a gente pensa na ótica humana, por exemplo, a gente sequer precisa contemporaneamente, né? Historicamente a gente precisou, mas contemporaneamente a gente não precisa de um dispositivo jurídico que afirme que o humano não é propriedade. Nesse sentido que ele fala que é um direito pré-jurídico, que você não precisa, que ele é um direito anterior ao estabelecimento de uma ordem jurídica posta. É um pressuposto lógico para uma ordem jurídica posta, que os membros que ele compõe, que estão envelopados por esse sistema jurídico, eles não podem ser considerados uma propriedade. Perdão. Então, para Francione, o único critério defensável para diferenciar ou incluir um outro não humano no sistema de direitos e na linguagem do direito seria o critério da senciência. E ele reconhece que os animais são seres sencientes. Ok? Até aí, sem travar ou travando muito. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Então, Francione, aqui a gente está localizado no tempo, no meados da década de 90. Certo? Os primeiros livros dele são do início da década de 90 e tem produções até atualmente. E quando ele fala de uma perspectiva do direito animal em um sentido abolicionista, o que ele está falando com isso? Que reivindicar direito ao animal significa que, ao considerá-lo não mais como propriedade, a gente tem que pensar nas repercussões operativas disso. Ou seja, o que significa não considerar mais um animal como propriedade? Significa que a gente tem que abolir do sistema todas as relações apropriativas em relação a esse animal. Se a gente considera que o animal é um sujeito de direito, logo eu não mais tenho o direito de encarcerar ou consumir um corpo de um animal. Então eu não posso mais fazer experimento no corpo de um animal, dado que não há o consentimento desse indivíduo. Então todas as práticas que envolvem, e todas as relações dinâmicas sociais que envolvem o animal em um sentido de dominação e exploração, tem que cessar a partir do momento que você
considera que não mais é uma propriedade. E aí, nesse sentido, é uma perspectiva radical, que propõe uma viragem paradigmática em relação às nossas sociabilidades, né? Inclusive, um dos pressupostos dele é de que para isso, ou para tudo isso, deveria haver uma educação voltada ao veganismo. Alguém por enquanto alguma dúvida, pergunta? Estamos ainda escutando, vendo com qualidade mínima. Quem quiser se manifestar, inclusive, sobre esses autores, esses posicionamentos e opiniões, podem ficar à vontade, tá bem? Aqui o espaço é franqueado e aberto para todas as discordâncias e concordâncias também. Então, esses três autores, eles têm uma relevância, imagem entendível foi ótimo. Não, mas fiquem, em relação ao cronograma, fiquem tranquilos que eu me viro aqui. Aí fica, essa é a minha parte do trabalho. Educação voltada para o veganismo, tá, Ingrid? Se a gente parte do pressuposto que todas essas relações de dominação e de apropriação têm que cessar, já que o animal não é propriedade, então não tem sentido, por exemplo, a gente nutrir uma codificação alimentar que insira corpos de animais como em sua matriz. Não teria sentido a gente se valer de entretenimento que envolvesse os animais, ou então que a gente consumisse produtos com a pele do animal, enfim, tudo isso teria que cessar. E para isso seria necessário uma educação voltada ao veganismo. Então esses três autores, eles são autores que tiveram uma importância significativa nessa consolidação de uma perspectiva liberal e dominante de direito animal, né? Outros autores como Martha Nussbaum também, o Stephen Wise, que na década de 90 e anos 2000 reivindica personalidade e reconhecimento da dignidade jurídica para os animais, né? E ele utiliza o critério da autonomia prática para atribuição de direitos, atribuição e reconhecimento de direitos, que ele chama de direitos de dignidade e não mais de direitos humanos, né? Porque ele vai dizer que os direitos de dignidade, ou os chamados por nós cotidianamente como direitos humanos, são direitos que são relevantes não pelo fato de você ser humano, mas porque a dignidade associada a esses valores, a essas qualidades que se colocam como relevantes, são partilhadas por todos os humanos, né? Então, ele vai falar sobre a ampliação da dignidade e desses direitos de dignidade para também outros não humanos que também compartilham desses qualificativos. Notem que até então todos os autores que eu mencionei batem nessa mesma tecla dos qualificativos que aproximam o humano do não humano. Isso é importante para a gente pensar as críticas possíveis, né? Quando ele fala o Stephen Wise fala de autonomia prática, ele está falando de certos sujeitos não humanos que possuem níveis de complexidade cognitiva e que se expressam na capacidade de desejar algo e de compreender esse desejo.
as implicações do que é desejar algo. Por exemplo, eu, Jailson, possuo autonomia prática porque eu desejo ter liberdade e eu compreendo as implicações do que é ter liberdade e compreendo as implicações do que é ter uma liberdade cerceada. Então, eu sou um sujeito que tem autonomia prática. Logo, por possuir esse qualificativo, eu estou apto a ingressar no âmbito jurídico enquanto sujeito. E possuo o direito de dignidade, né? Então, ele vai dizer que alguns animais possuem também essa autonomia prática. E aí, de novo, aqui ele vai centrar a análise nos grandes primatas. E ele tem um projeto conhecido mundialmente, que é o Non-Human Animal Project, que reivindica ou utiliza como estratégia jurídica a impetração de habeas corpus para reconhecimento de grandes primatas como sujeitos de direito, com base nesse critério da autonomia prática. Eu acho que tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu atualizar. Professor, na sua opinião, teríamos esse espaço para essa educação voltada só ao veganismo algum dia? Não, eu não acredito nisso. Acho que eu fui muito direto na resposta. Calma. Eu acho que talvez Francione fale do que não sabe. E eu fui direto de novo. É porque eu tenho problemas, não só eu, mas pedagogos e educadores têm problemas com colocar nas costas da educação a salvação dos mundos. Né? Todo discurso fácil é assim. Né? Critica-se alguma coisa e como solução, a solução fácil é sempre jogar nas costas da educação. E eu acredito que a solução é muito mais complexa do que jogar nas costas da educação a solução disso. Eu acho que se a gente... Por isso que no início da crítica eu vou falar sobre especismo. Tentar reformular a estrutura do especismo. Porque eu acho que não nos termos de Francione, às vezes há um processo, em certa medida, colonial. Porque é como se as pessoas estivessem desprovidas da luz e a educação vegana vai prover essa luz a eles. E aí, ao providos dessa luz, estão aptos a ver o mundo de outra forma. E isso é arriscado. Eu acredito muito mais num processo dialógico, popular, enraizado nas especificidades de cada local, uma pedagogia do cotidiano, das sociabilidades que passam desapercebidas, dos encontros multiespécies que passam desapercebidos e das potências generativas que esses encontros podem criar para gerar sociabilidades mais que humanas e anti-especistas. Eu acho que é uma simplificação o que Francione faz, mas é uma simplificação de quem talvez não pense sobre a ótica da pedagogia. Talvez seja um jurista abolicionista que quer, no fim, ver o seu resultado. E aí, como meio, pinça a educação. E de forma genérica. A educação voltada para o veganismo. Mas o que é a educação voltada para o veganismo?
Aí a gente entra num outro nível de complexidade. Como produzir uma educação voltada ao veganismo sem colonizar as pessoas? Como produzir espaços para a educação voltada ao veganismo que considere os recortes de classe, de gênero, de raça, de etnia, que não crie processos de reconhecimento de alteridade interespécies ao custo de oprimir dentro da nossa própria espécie. Então, eu acho que quando a gente fala em termos de solução, nesse sentido, uma solução antiespecista, é bem mais complexo. Acredito que a educação deveria ser voltada para a compaixão, para termos o começo de uma mudança. Eu ia fazer uma provocação mais à frente, ou então na aula que vem, mas eu aproveito essa posição só para a gente utilizar como ponto de reflexão. Quando a gente fala de direitos humanos, por que um direito é atribuído a um humano como um direito essencial ou fundamental? Qual é o critério relevante para dizer que o professor Jailson tem um direito fundamental, como, por exemplo, direito autoral, direito a essa aula, por exemplo, que está sendo gravada? Direito autoral é um direito fundamental, inclusive declarado pela ONU. Por que eu tenho esse direito? Por que ele é meu? Há algum critério ontológico que, a priori, me coloque em posição de gozar desse direito? E, sob outro ponto de vista, há algum critério dentro da espécie humana que permita excluir alguém da espécie humana do gozo desse direito, tido como fundamental? E essa provocação é só para a gente refletir a lógica da discussão do direito animal com base na compaixão, com base no amor ao outro não humano. Certa vez eu escutei que o direito é o substitutivo do amor. É pela incapacidade que o ser humano tem de se relacionar socialmente, de maneira minimamente pacífica, a gente cria o direito, cria a força do direito, porque pelo amor a gente não consegue. Então, quando a gente pensa no direito animal em termos do amor ao próximo ou da compaixão, isso é perigoso e tem um pé de possibilidade no fascismo. Aquela máxima do aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? Então, que é também uma decorrência das críticas que a gente ia fazer aqui mais adiante, mas que eu já estou adiantando. Né? Se a gente pensa em sociedades, ou se a gente pensa no modelo de sociedade que leva a sério direitos fundamentais, a gente não precisa ter critérios ontológicos prévios para considerar um sujeito apto ao gozo de um direito fundamental. Eu não preciso amar, deixa eu ver aqui no chat, eu não preciso amar Águida, Valesca, Raquel ou qualquer outra pessoa para considerar que vocês têm direitos fundamentais. Eu não preciso nutrir relações de proximidade ou de afeto com vocês para reconhecer que vocês têm que ter direitos fundamentais e gozá-los. Eu posso até odiar vocês. Né? Porque quando a gente transpassa dessa narrativa dos direitos humanos ou fundamentais para a narrativa do direito animal,
o discurso da compaixão e do amor é tão presente. E será que o discurso do amor e da compaixão não é em si especista? Porque aquilo que eu amo, ou que me aproximo, ou que nutro relações de afetividade, merece dignidade, consideração, e etc, etc. Aqueles que são distantes, não. Aí eu sou refratário. Vocês estão conseguindo escutar? Faz tempo que parou de cortar ou ainda está oscilando? Que ótimo. Então eu comecei a fazer essa crítica. Na verdade, não é nem crítica, é um ponto de reflexão mesmo, para a gente pensar por que quando a gente fala em animais, ou animalidade, ou em direito animal, ou ética animal, o discurso o discurso da compaixão é tão presente. Será que para a linguagem do direito isso é necessário? Ou quais são as implicações para a linguagem do direito em utilizar essa narrativa? Temos autores que falam de processos de filhotização, de que nós nos relacionamos com os animais aproximados, ou animais humanizados, como a Manisha Deca fala, de forma a colocá-los em uma posição ou numa relação de pai e filho, mãe e filho. Isso vai retirando um pouquinho, ou vai retirando pouco a pouco, a agência animal, a capacidade, e inclusive o reconhecimento que nós, humanos, temos da agência animal. Né? Então, voltando, depois de colocar esse ponto de reflexão, voltando aqui para os três autores, para a Santíssima Trindade liberal do direito animal. Então, eu já, de forma sarcástica, o título já faz uma crítica, né, sarcástica, mas em certa medida respeitosa, porque eu entendo do papel que Francione, Tom Regan e Peter Singer têm na consolidação do direito animal. Né? E na consolidação do direito animal enquanto um âmbito acadêmico, teórico e operativo no norte global. As minhas reflexões em relação a ele são das potencialidades e limitações na transposição de fronteiras e na assimilação aqui no Brasil, e como se deu essa assimilação, ou como se tem dado essa assimilação aqui no Sul. Né? E, enfim, quais são as limitações de utilizar esses critérios de aproximação, e sempre os critérios de aproximação como próprios para reconhecimento e atribuição de direitos a outros animais que não os humanos. Né? Que é mais ou menos a crítica que o texto que eu sugeri para vocês, da Manisha Deca, envereda, né? Quando ela discute sobre personalização, criação de sujeito de direito, da impetração de habeas corpus para reconhecimento do animal como sujeito de direito, como uma prática que, a depender de como se opera, é uma prática que reproduz e replica especismo e reafirma o humanismo. Mas mais sobre isso na próxima aula. Né? Então, para começar a, digamos, reformular ou repensar os limites operativos desses autores, né, eu trago aqui uma reformulação da ideia do especismo. E eu acho que eu já falei, não sei se nesse curso ou no anterior, que eu já falei sobre a minha percepção sobre o especismo. Né? A Gabi ela tem um conceito interessante
lá num texto, inclusive, que eu passei no ciclo de estudos críticos animais. Depois eu posso mandar de novo lá no grupo do WhatsApp. Que ela fala que especismo é um dispositivo de saber-poder que sustenta a posição de dominação do homem em relação àqueles codificados como animais. Aqui, a gente deixa de pensar o especismo como preconceito. Talvez o especismo seja um pouco mais do que só preconceito. Não que preconceito seja algo pequeno, mas talvez há no especismo um quê de estrutura que media nossas sociabilidades até o nível da inconsciência. Eu não lembro agora se eu dei esse exemplo aqui ou no outro curso, de que as nossas estruturas arquitetônicas, nossa casa, ela é feita pensar, mesmo para quem tem pet, mesmo para quem tem cachorro, para quem tem gato, ela é feita, pensada, estruturada em termos tão somente humanos. Não se pensa nas demandas ou interesses dos outros habitantes não humanos dentro de uma casa, de uma habitação. A cidade não é pensada por um animal. A circulação de animais é algo não rejeitado pela noção moderna de urbanização. A cidade é construída, formulada para a circulação de máquinas e humanos. Isso tudo é fonte de um preconceito? Não, isso é um dispositivo que está entranhado nas estruturas, nas frestas e ranhuras da nossa sociedade, e que afirma tacitamente, cotidianamente, que o humano é a referência e a medida de todas as coisas. Então, quando a gente olha ao redor da nossa casa, a gente vê o humano, a gente vê o espaço próprio do homem, a gente não vê o espaço de troca multiespécies. E aí toda, a depender obviamente de se a pessoa tem mais proximidade ou não com animais, todo tipo de animal que porventura apareça nessa residência, ele é um invasor. E aí ele é considerado como praga, enfim, e aí todas as repercussões dessa consideração. Então o especismo ele está marcado em todas as coisas da nossa sociedade. Por isso que, em certa medida, eu não concordo com a delimitação de Singer e dos utilitaristas inicialmente com relação ao que é o especismo. O especismo não é uma lógica de preferência a uma determinada espécie sobre a outra. Não é somente, tá? É muito mais do que isso. É isso que eu estou querendo dizer. Me escutam aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou deixar já que a gente está ainda hoje a coisa está mais difícil em relação à conexão, qualidade de som e imagem. Eu estou pensando aqui em deixar a conclusão dessa aula, não necessariamente a conclusão, mas as decorrências e as críticas a essa análise da consideração do animal como sujeito de direito, para a gente fazer com mais calma semana que vem. Pode ser assim? E desde já me desculpo pela instabilidade da conexão e
de não proporcionar uma qualidade e uma experiência tão boa na aula para vocês, tá bem? De todo modo, vou colocar no YouTube, e provavelmente que eu vou colocar o vídeo que eu vou colocar no YouTube, ele vai estar com uma qualidade muito maior do que essa que está passando para vocês agora. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Valesca colocou aqui. Jailson, eu gostaria de convidar vocês para assistir a uma aula que eu fiz sobre as contribuições de teoria crítica do direito, é isso? Aos direitos animais. Acredito que ela tenha relação com a aula de hoje. Tem. Tá, Valesca, se você quiser falar no microfone, fica à vontade, porque aí todo mundo te ouve. Perfeito, perfeito. Já tem aqui o link. Eu pensei que ainda ia ter a aula, mas já teve. Ótimo, perfeito. Tudo bem. Então vou depois colocar esse link lá se você permitir, lá no WhatsApp também. Pode ser? Ótimo. Então, nós ficamos hoje, porque, assim, seria a parte que eu acho mais legal da aula, e eu não queria que ela travasse tanto assim, né? Ou que vocês não tivessem uma experiência tão boa. Mas aí eu acho melhor a gente discutir com mais tranquilidade, espero eu, com mais tranquilidade e com melhor conexão semana que vem, certo? Se ninguém tiver nenhuma pergunta ou mais colocações, declaro encerrada a aula de hoje. Fiquem bem, tá? Se cuidem aí com a pandemia. E qualquer coisa eu tô lá no WhatsApp, no chat. Tá bem? Uma boa noite para vocês. Desculpem novamente pela conexão. E semana que vem a gente continua ainda com direito animal. Quer dizer, até o fim do curso, né? Boa noite, gente.